Muito bom dia a todos, ou boa tarde neste caso. Vamos dar início então à apresentação da Schluter relativamente aqui a este workshop, Festival 2021, em que nos foi dado como objetivo estudar especificamente este edifício, tanto na área do aquecimento como da refrigeração. É sempre importante para nós, Schluter, também explicarmos um pouco o porquê e como é que surge o sistema Vecotec térmico, porque vai muito além de um sistema meramente de aquecimento. Então, nesse caso, isto tem uma história, no meados dos anos 80, em que houve um aumento bastante elevado do preço do petróleo, em que uma das medidas que aconteceu quase normativamente no centro da Europa e mais especificamente na Alemanha, foi a incorporação na construção no interior de isolamento térmico, e especificamente ao nível do pavimento, ou seja, passámos a ter uma camada de isolamento, seja ao nível do piso inferior, seja inclusivamente também em pisos intermédios, nomeadamente em apartamentos. Ou seja, passámos a ter aquilo que é uma betonilha flutuante, ou seja, uma betonilha que em vez de estar aderida ao betão, está completamente solta, aplicada sobre uma placa de EPS e mais tarde em XPS. Só que este tipo de betonilhas acabam por ter, digamos, algumas patologias. A primeira das quais tem a ver com o processo de retração, ou seja, com a perda de água na confecção da betonilha, faz com que também a própria betonilha perca em cada metro 1 milímetro. Numa área pequena pode ser meramente indiferente, mas quando estamos perante uma sala acaba por fazer sentido, levando muitas vezes a que este efeito natural do rio também seja replicado na construção. E se fugirmos um pouco daquilo que é a construção enquadrada e passarmos para o retângulo, existe uma maior probabilidade que isto aconteça. Então, quando existe esta perca de umidade, a perca nunca é, digamos, retilínea, ou seja, primeiro seca em cima, depois seca em baixo, e quando seca em baixo, acaba por umedecer a parte de cima, provocando um arqueamento da betonilha. Quando associamos isto também ao aquecimento, acontece que, mesmo que o tubo esteja a passar aqui, nunca vai, digamos, funcionar em linha reta. Primeiro aquece a parte de baixo, depois aquece a parte de cima, e que provoca também, devido à dilatação térmica linear, que é diferente entre os dois materiais, também rupturas primeiro na betonilha e que se, digamos, transmitem ao acabamento cerâmico ou pétreo. Isto aqui, digamos, são alguns exemplos práticos do que pode acontecer numa betonilha flutuante aquecida ou não, ou seja, com a própria retração e dilatação térmica linear, digamos, ao o arqueamento e, digamos, e patologias ou na cerâmica ou também nas juntas perimetrais. Normativamente, está estipulado que se devem criar juntas de fracionamento. Aqui, digamos, é um exemplo retirado da norma em Inglaterra, que também são as normas europeias, ou seja, estamos perante uma betonilha que apresenta algumas desvantagens. A primeira das quais, a camada de repartição da carga é elevada, estamos a falar ainda num peso acrescido, ou seja, peso adicional sobre, digamos, a construção, sobre a laje, a retração, como foi visto, a necessidade para, esteticamente, de criar juntas nessa betonilha, ou seja, subdividir a betonilha, e o tempo de espera para aplicar o acabamento, ou seja, por cada centímetro nós deveríamos esperar uma semana para poder aplicar os acabamentos cerâmicos e a madeira. Estamos a falar em peças de grande formato, ainda deveríamos ter mais atenção à umidade residual, porque a água não tem por onde sair. E apenas, digamos, são aptos para a habitação. E muitas vezes aquilo que se faz é criar armaduras. Com o sistema Vecotec, aquilo que a Schluter, nos anos 80, procurou solucionar foi, digamos, estas patologias. E como? Graças a uma placa que está patenteada, que tem uma forma de rabo de andorinha, em que, tendo um relevo entre
os nódulos ou os pitons, aquilo que vai acontecer é que a própria placa, no processo de retração, ele acontece entre os pitons, ou seja, não em toda a laje, mas entre cada piton nós vamos ter aqui uma microfissura e uma micro-retração localizada e visível ao olho nu. E estamos aqui a falar num sistema que apenas necessita de levar aproximadamente 8 milímetros de betonilha e com um peso de 56 kg por metro quadrado. Ou seja, numa área de 100 metros quadrados, nós conseguimos poupar 7,4 toneladas de material para comprar, para trabalhar e para aquecer e arrefecer. Digamos, esta é a principal vantagem construtiva do sistema Becotec, além da baixa altura de construção, poupança de material e não necessitamos de juntas de fracionamento. Logo, e também ao mesmo tempo garantimos um sistema de construção de cerâmica e pedra sem qualquer fissura. Ou seja, criativamente o arquiteto poderá definir, mediante o acabamento de cerâmica ou de pedra, aquilo que vão entender. Pois, por outro lado, também estamos a falar de uma solução que não necessitamos da tal semana por cada centímetro, ou seja, logo que se possa andar por cima, podemos aplicar o acabamento. E ao mesmo tempo, digamos, é uma solução que pode ser aplicada inclusivamente em stands automóveis. Embora com menos espessura, tem mais resistência mecânica e sem armadura. Dentro do sistema Becotec existem 4 soluções. Vamos concentrar na primeira, mas também há soluções disponíveis para a reabilitação com menos espessura, sem isolamento térmico, mas com menos espessura. Dentro da nossa gama de produtos, disponibilizamos, além da placa, o tubo e todos os outros elementos necessários, desde o módulo de controle, o sistema de gestão, etc. Com esta solução, conseguimos ter uma solução que vai, digamos, diminuir o ΔT, ou seja, a temperatura de impulsão e do retorno, enquanto no sistema convencional estamos a falar em 20 graus centígrados, com o sistema Becotec vamos para, e falando apenas na área do aquecimento, em 5 graus. Ou seja, aquilo que nós temos são 15 graus de diferença aproximadamente, comparativamente a um sistema convencional, e também com uma melhor capacidade em termos de regulação da temperatura, porque temos muito menos resistência térmica sobre a distribuição da temperatura. Na função de aquecimento, isto é um caso prático, no exterior menos 5 graus centígrados, a água a circular aproximadamente 30 graus centígrados, vamos conseguir facilmente ter o pavimento a 24 e uma temperatura de conforto interior de 21 graus. Ou seja, passamos de ter um sistema convencional ou tradicional com uma temperatura de impulsão na ordem dos 45 graus para 30, e que também, outra vantagem é o tempo rápido em termos de resposta. Ou seja, isto vamos agora aqui apresentar um registro termográfico em que às 10 da manhã tínhamos o pavimento com 16 graus e a primeira fotografia às 10h10 já tinha 18 graus e meio. Às 10h20 o pavimento já estava com 19,5, às 10h30 já estava com 21 graus e às 10h40 com 22 graus e meio. Mesmo com menos espessura conseguimos homogeneizar e ao mesmo tempo também conseguimos ter uma curva de distribuição o mais plana possível, ou seja, é muito mais flexível em termos de acompanhamento de variações térmicas, e num país como o nosso, em que temos grandes ganhos solares, não há o perigo de haver um grande sobreaquecimento dentro da casa. Além do sistema de aquecimento, também é muito importante a refrigeração e não sendo necessário, digamos, outros meios adicionais, porque o próprio sistema acaba por ter as duas funções. Dentro da refrigeração, esta pode ser ativa, ou seja, por exemplo, de um frigorífico ou de uma unidade de ar-condicionado. No nosso caso, é um sistema passivo. Passivo porque, além de ser necessário muito menos potência, podemos ir buscar a todos os meios regenerativos, nomeadamente geotérmicas, aerotérmicas, ou inclusivamente também à própria água de um poço ou de um rio que
que esteja ao lado para aproveitar essa temperatura para ir para dentro de casa. Aqui também um exemplo para a função frio, ou seja, temperatura exterior 38 graus, temperatura dentro da habitação 30 graus centígrados, no pavimento aproximadamente 24, e colocando a água a circular a 19 graus, aquilo que nós vamos conseguir é baixar a temperatura ambiente para 24 graus, ou mais até. Temos exemplos aqui em Portugal, desde que se garante alguma estanquicidade ao ar, e sendo uma peça está implícito, de conseguir ainda baixar para menos temperatura. E com a superfície é 22. Temos também que ter sempre muita atenção à condensação, como tal, convém, do ponto de vista de regulação, que quando se começa a refrigerar, não existe uma grande diferença mediante a temperatura ambiente, ou seja, convém que seja de uma forma gradual. Isto são alguns resultados para efeitos de refrigeração independentes, e aqui temos, digamos, as 4 variantes e todas elas com muito menos peso, podendo ter apenas 40 kg por metro quadrado no sistema mais baixo, no sistema 12FK, que tem uma altura construtiva de 20 mm. Ou seja, se já tivermos um isolamento térmico existente, pode-se usar perfeitamente esta solução, sem problema absolutamente algum. E não é possível apenas utilizar estes sistemas com a cerâmica, ou seja, pode-se usar também com madeira, flutuante ou microcimento, etc. Especificamente neste caso, o estudo leva-nos aqui, digamos, a um conjunto de circuitos, ou seja, para se enquadrar dentro dos requisitos de uma peça EVALS, aquilo que foi feito foi 75 milímetros de espaçamento nas casas de banho e junto aos perímetros, e no restante espaços está a 150. Depois, caso tenham interesse, também poderemos facultar este documento para poderem analisar ao detalhe, que aqui fica sempre um bocadinho pequeno. Ainda fiz aqui o zoom em que tem, digamos, a carga necessária por divisão, e inclusivamente aqui em baixo tem a dimensão de cada circuito. Obviamente que também gerou um orçamento, ou seja, fazendo aqui um pequeno resumo, no aquecimento consideramos uma temperatura nas casas de banho, que é a divisão do nosso corpo mais precisa de aquecimento de 24 graus, nas restantes divisões a 20, consideramos uma temperatura de impulsão para efeitos de aquecimento de 33 graus, ou seja, na casa de banho iremos ter entre 28,5 e 29 graus centígrados, e nas restantes divisões a temperatura superficial do pavimento andará na ordem dos 26 a 26 graus e meio, e com um ΔT de 5. Na refrigeração, a temperatura de impulsão 18 graus centígrados, temperatura do interior de 23 a 25 e com uma temperatura do pavimento entre 20 a 23,7, ou seja, com delta de 2,6 a 3,8. Este também é o estudo que está incluído, depois também poderemos facultar, inclusivamente, devidamente orçamentado e tudo. Outra vantagem do sistema Becotec Term é a possibilidade de interligação, inclusivamente na zona dos duches, ou seja, podemos levar também o aquecimento para a zona do duche, interligado com os nossos sistemas de construção de duches italianos, e que aquilo que vamos fazer é permitir ter mais 1 metro quadrado aproximadamente aquecido, e depois do ponto de vista também higiênico, também ajuda consideravelmente a evaporação da água. Ou seja, do ponto de vista de climatização, estamos a falar num pavimento radiante de rápida reação, uma distribuição homogénea tanto do calor como do frio, baixos custos de climatização pela baixa temperatura inicial e a compatibilidade efetiva com fontes de calor regenerativas. E é um sistema bastante cómodo e confortável, além de ser higiênico e saudável, porque, digamos, a temperatura é distribuída de uma forma uniforme. E apenas com um sistema, através de uma bomba de calor aerotérmica ou geotérmica, podemos também ter um sistema de refrigeração. A poupança consegue-se através da diminuição da temperatura de impulsão, ou seja, em cada grau estamos a falar numa poupança entre 2% a 3%,
Logo, estamos a falar aqui aproximadamente 30% comparativamente a um sistema convencional de chão radiante. Estão alguns exemplos que estão disponíveis online do nível de consumo. Uma casa acabada de construir em 2020 e tem aqui os valores de consumo apenas para a área do aquecimento e refrigeração, ou seja, apenas para o chão radiante para Ecotectan. Isto já é uma casa mais antiga, que já está em funcionamento há bastante tempo, com madeira. E pronto, da minha parte é tudo. Alguma dúvida, estamos à inteira disposição. Tem aqui o meu e-mail, tem o e-mail também e o contacto telefónico do Nuno Pires, que é o colega que acompanha a Zona Sul, para alguma dúvida, algum projeto, estejam à vontade.